Nossa, a Luana da infância era o completo oposto do que eu sou hoje, em termos de faladeira e tal, adoro falar, né? Mas isso foi um processo, né? Então, eu acho que se eu olho hoje em retrospecto ao que eu era, eu acho que eu fui silenciada ao longo da minha trajetória, né? Porque, tipo, tudo era... Eu tinha muitas questões, muitas dúvidas na cabeça, até escrevi um livro infantil sobre isso. Todo adulto que eu ia consultar falava assim, senta ali. Tipo assim, senta lá, Cláudia. Senta lá, senta lá. Não, 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 não. Não é hora de falar sobre isso, sei lá, desde, por que meninas não podem fazer isso? Por que as pessoas ofendem meu cabelo ou qualquer coisa assim? Sempre era uma coisa meio tipo assim, não vamos falar sobre isso agora. Mas eu já escrevia muito. E era isso, era o lugar, né? O papel era o lugar onde eu colocava tudo aquilo que eu pensava. Então, sempre fui a menina dos diários. Querido diário, estou com essa questão na cabeça. Até hoje tem uma penca de diários que eu escrevi. Então, a escrita ela foi libertadora para mim, né? Meio Conceição Evaristo, né? Meio Carolina de Jesus. Ai. E acabou que, por exemplo, quando eu tinha já 10, 12 anos, sempre tirava 10 nas redações e tal, enfim. E aí eu fui percebendo que a comunicação fazia parte de quem eu era. E aí aquilo foi se intensificando e eu fui colocando no papel, aos poucos fui agregando a fala e hoje não paro mais de falar também. Que bom, né? Mas isso. ainda nesse lugar de infância, assim, acho que já me identifico com algumas das Eu suas tava questões, pensando nisso, né? porque Mari já piscou, ela escreveu um livro. Não. Saiu agora. É isso. É isso. E de pequenininha também eu questionava muito. Então, eu lembro de algumas coisas. Uma das coisas que eu já até acho que mencionei aqui, eu lembro de, no catecismo, né, questionar coisas que eram apresentadas e escutar isso. muito assim, a gente não questiona Deus. E eu, gente, mas por quê? Sabe? Sim. O sétimo dia é Nossa, domingo. profunda. Profunda, né? Mas por que o sétimo dia é domingo se é segunda-feira? O domingo não é o primeiro dia da semana? E aí tiravam uma florzinha da minha árvore. Eita! Aí eu chegava em casa e Questionou falava com a minha Deus. mãe. Batia nela, questionou Era Deus. assim. Menos uma Menos uma florzinha. florzinha na árvore. E aí Gente. eu falava com a minha mãe, não, continue questionando. Aqui em casa Quando você seu tem esse jardim lugar. tivesse nenhuma Sem nenhuma flor, flor, você eu é que ainda te quero. apoio. Minha mãe isso, assim, ainda te isso. apoia. Então, eu me sentia também silenciada, mas a minha mãe ainda falava assim, traga isso aqui pra casa, a gente conversa. Então, desde pequena, minha mãe me incentivava isso é bom, muito hein? a conversar. Você sentiu também esse ambiente na sua casa? A sociedade não tá pronta, mas aqui você pode conversar? Você tinha esse ambiente? Depende, assim, com a minha mãe mais, com a minha avó menos, mas assim, hoje eu também entendo Era esse geracional, papel. né? Geracional Total. e também o Verdade. cansaço, né? Sim. Venho de um lar de duas mulheres que trabalhavam muito. Minha avó já era aposentada quando eu nasci, mas minha mãe tinha 2 empregos. Imagina sair, tipo, 7 da manhã, voltar 11 da noite e ainda ter que ficar respondendo um monte de pergunta. Sim. É Nossa, mais fácil, né? Você mesma situação lá você em dá um casa, abraço ali e falar assim, filha, Tá vamos, linda, né? filha. linda. A minha mãe assim, questiona, mais. vai, questiona. Entendeu? Quando ela podia, ela Sim. falava um pouco, mas assim, de maneira geral, não era um diálogo muito extenso e não supria a minha necessidade ali de responder algumas perguntas. O curioso, vocês falaram de catequese, né? Cresci, né, junto com a minha mãe na igreja evangélica. E não era muito diferente. Só que era um processo muito desse silenciamento também. E aí eu via, por exemplo... já fui num culto onde o pastor falou que nunca tinha visto preto que não gostava de banana. O racismo existe dentro das igrejas e das religiões, especialmente, né, assim, muito propagado por algumas vertentes cristãs. Eu acho que especialmente por algumas pessoas não dá para generalizar, mas isso é muito presente, né? O alisamento do cabelo, o coque, toda uma estética que é de apagamento, é de demonização de religiões de matriz africana. Exato. Essa consciência, ela vai se dando aos poucos, né? À medida que você vai questionando, falando, por que a gente acha que o demônio é Exu e por que não é, sei lá, Buda? A gente não fala de Buda. Nesse lugar, Né? Por que é colocado nesse lugar, né? Mas, e mesmo nesse lugar, por que existe um foco? Por que esse foco é de uma estética que se parece comigo e que me faz querer me anular e não me achar tão bonita quanto as outras meninas, etc e tal. E aí você vai construindo essas questões. Então, essas questões, elas me levaram para muitos lugares onde, né, hoje eu sento, converso, inclusive, com líderes religiosos de várias vertentes. Vejo muito mais abertura, né? É importante ter essa abertura. Eu acho que o não questionar é que deve ser repensado, né? Exato. Total. E acho que vem muito desse lugar também das... Eu acho que tem muita gente que tem a Bíblia como... Não é
interpretado, né? Tem um vídeo, por exemplo, é do Muro Pequeno. Não sei se você conhece, Murilo. Conheço. Ele interpretando a Bíblia de uma visão... O que é colocado como errado para as pessoas LGBTQIA+, e qual é aquela interpretação. Exato. Nesse lugar, falaram que Deus acabou com essa vila porque tinha uns anjos se relacionando, mas o pai vendeu a filha. Por que isso daqui Não não era o errado. problema? Eram os caras se relacionando? Não. Exatamente. Então, assim, a gente vai escutando tanta coisa. Então, que bom que a gente ainda tem pessoas questionando também, podendo Cara, ter, Exato. quebrar isso. É o que eu falei aqui, se eu não me engano, eu não vou lembrar qual episódio. Eu acho que foi o episódio da Cananda. Que eu falei assim, eu ficaria muito feliz se existissem influenciadores pretos e pretas enquanto a gente estava crescendo. Porque hoje a gente ainda tem pessoas para olhar e se inspirar e falar, caramba, ufa, essa pessoa também tá lutando aqui junto comigo. Só que lá atrás a gente olhava, não tinha esse boom de internet. Então era tipo a gente com a gente mesmo. Sim. Sabe? Exato. Era se apegar a alguma coisa, alguém e ir. Então, assim, hoje, tudo bem que hoje não mudou tanto, mas a gente consegue ainda olhar pessoas e a gente percebe que a luta está sendo feita, sabe? A gente consegue acessar, talvez. Não é nem uma Acessar, abertura tão exatamente. grande. A gente está Exato. chutando as portas ainda, né? Exatamente. Exatamente. Mas é sobre acessar essas pessoas. E Quando eu vejo pessoas na internet falando, mas pô, influenciador não faz nada, que não sei o que lá, eu falei assim, tem influenciadores que de fato não fazem nada, mas tem influenciadores que estão ali dando voz a uma luta que às vezes é interna da pessoa, a pessoa não Exato. consegue externalizar aquilo, sabe? E aí, falando dessa questão de externalizar, qual era o seu objetivo logo quando você se formou em publicidade? Eu quero saber se Temos você já um tinha publicitário aqui focada. também. Toda vez que fala de publicidade, eu eu tenho sou 2 apaixonada. moods. Teve no último episódio com o Tom, eu falei, se eu pudesse voltar no tempo e dar uma pausa, eu voltaria. Mas eu olho com muito amor, assim, pela profissão. Eu olho também. Legal.